Movimento masculinista, Red Pill, Incel, o que são essas coisas? De onde vem isso? E mais, qual a ideologia dos caras que seguem esse movimento? Seriam caras de esquerda, de direita ou o quê? E qual a amplitude dessa ideologia? E ainda mais, por que eles estão em ascensão nos últimos anos? É sobre tudo isso que você vai ver nesse vídeo, acompanha aí. Agora sim, começando mais um Aos Fatos, o quadro onde a gente discute os temas de política de forma mais solta, mais opinativa, mas sempre de maneira embasada. Eu sou Davi Carvalho, cientista político e pesquisador, estou aqui sempre acompanhado do geógrafo, mestre em relações internacionais e mestre cervejeiro inoxidável Simas. Salve, salve! Mas antes da gente entrar na discussão importante desse vídeo, preciso te pedir, como sempre, larga seu like aí, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações, porque assim você ajuda enormemente o Política na Cabeça. Então olha só, o tópico dos movimentos masculinistas está se desdobrando tem um bom tempo no Brasil e no mundo. Aqui no Brasil a gente tem a Michele Prado, uma pesquisadora independente, que pesquisa o assunto e já até publicou um livro específico sobre isso ano passado. Se chama Red Pill, Radicalização e Extremismo. Mas nos últimos dias o assunto veio à tona para valer com o caso do coach do Campari. E aí a gente precisa entender, mas afinal de contas, o que é isso e de onde vem o chamado movimento Red Pill dentro do masculinismo? Tem algo a nos contar, Simas? Pois é, o masculinismo ele é um movimento amplo que inclui um monte de submovimentos, vamos dizer assim, onde a tônica principal é a ideia do machismo explícito e declarado, a ideia de que existe uma superioridade inata dos homens em relação às mulheres, essa ideia moderna. Né? Meio século XIX. Pois é, para ser otimista. Mas especificamente os Red Pillers são um braço desse movimento que se inspira naquele filme bastante conhecido, Matrix. O Matrix tem uma cena em que o protagonista é exposto a uma opção. Ele tem que escolher entre duas cápsulas, duas pílulas que ele tem que tomar. Se ele tomar a pílula azul, ele continua numa realidade fantasiosa. Se ele tomar a pílula vermelha, ele é despertado para a verdadeira realidade com todas as suas contradições. É uma cena em que o Morfeu oferece as pílulas para o Neo, né? Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Mas, quer dizer, em suma, essas pessoas acham que elas veem a realidade que ninguém mais vê. Eles acordaram. Eles acordaram, eles são Red Pillers. Só que é uma realidade completamente invertida. Perfeito. Né? Porque nesta realidade que eles supostamente enxergaram, vejam bem, as mulheres é que são as vilãs. Exato, os homens são oprimidos, são vítimas das mulheres. É uma inversão total do que acontece de fato. Pois é. E esse, assim, é um movimento internacional, ele é muito forte nos Estados Unidos há alguns anos. Você tem até uma figura emblemática que foi o Viking do Capitólio. Todos vocês lembram dele, né? Ah, é? Ele é um expoente. Com aquela imagem toda lá de machão, não sei o quê. Foi preso, não se adaptou à comida da prisão, porque ele é vegano. Olha que contradição, né? Ao mesmo tempo, uma pessoa que se vende como um bárbaro, um Conan, mas a primeira adversidade, peraí, cadê a minha soja, né? Então, mas de qualquer modo, quer dizer, são movimentos então que se reivindicam abertamente machistas. Mas aí, Simas, tem uma questão, enquanto você falava, eu fiquei pensando. Nos últimos anos isso teve uma ascensão muito significativa, né? Da onde vem isso? Pois é, né? Assim, são vários fatores que a gente começa a pensar que tem a ver com isso. É difícil cravar, né? Por uma única causa, mas é impressionante, porque a gente vinha de anos onde pelo menos o machismo estava ficando uma coisa fora de moda, uma coisa que quem pensava não gostava de declarar ou não podia declarar em público. Exatamente, era visto como ultrapassado. Pois é, e de repente a gente vê isso se reverter, né? Eu acho que assim, para entender esse fenômeno, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que a ideia de gênero, ela não é uma ideia inata. A ideia de gênero é uma construção histórica, ou seja, o que é o masculino e o que é o feminino. Não a diferença entre homem e mulher, existem diferenças entre homens e mulheres, mas o que é do campo do masculino, o que é do campo do feminino. Isso é construído historicamente.
Já está muito claro, por exemplo, numa obra consagrada, a Simone de Beauvoir, quando fala lá no Segundo Sexo, exatamente, não se nasce mulher, torna-se mulher, quer dizer, ser mulher é um papel. Depois a gente tem hoje um expoente extremamente importante, a Judith Butler, falando sobre o que significam cada uma das orientações e das identidades de gênero. E a ideia do gênero como performance. O gênero como performance, perfeito. Quer dizer, então são ideias que foram construídas no passado, essa ideia muito clara do que é o masculino e do que é o feminino, e durante séculos foi assim. De repente a gente entra nos anos 90, num mundo onde as coisas começam a ser questionadas. Surge um movimento feminista, há um questionamento se... Surge não, né? Se desenvolve. Pois surge não, eclode um movimento feminista. E aí a gente entra numa situação que eu acho que quem explica muito bem é o Zygmunt Bauman, naquela célebre obra Modernidade Líquida, onde ele fala que até os anos 90 a gente vivia uma modernidade que era sólida. A gente tinha papéis sociais, valores muito consolidados. O que era ser homem? Ser homem era trabalhar e sustentar a casa, casar com uma mulher e ter filhos. Isso era o provedor. Provedor. Esse era o papel do homem. Ele era um Rambo do lar. E a mulher, por sua vez, tinha que cuidar das crianças, tinha que fazer comida, tinha que cuidar do lar. Esses eram os papéis de gênero, historicamente construídos. De repente, você entra nos anos 90, você começa a ter uma relativização desses papéis. Mulheres que não querem mais cumprir esse papel, homens que também não compactuam com essa ideia, e aí você tem um grupo de homens que começa a se sentir confuso. Parte da sua identidade, parte do que eles acreditam ser eles próprios, dependia desse papel que eles ocupavam, ditado pelo gênero. Por isso que eu acho muito rica a análise do Zygmunt Bauman, porque ele diz o seguinte: é muito difícil na história humana a gente conciliar segurança e liberdade. São coisas inversamente proporcionais. Então a gente vivia num mundo da modernidade sólida, onde a gente tinha muita segurança. Você sabia o que você tinha que fazer. Você, homem, tem que casar, arrumar emprego, ter filho e sustentar a casa. Os papéis estavam bem prontos. Só que a liberdade era mínima. Você estava fadado a isso. De repente a gente entra num mundo contrário, onde qualquer possibilidade é aceita. Você pode levar a sua vida de muitos modos. E mais, os papéis antigos são amplamente contestados. Contestados, até criticados, né? E aí você tem pessoas que se dão muito bem com isso, porque passam a vivenciar uma liberdade muito grande, mas tem pessoas que sentem falta da segurança. Elas se perdem nesse mundo. E aí começam a ser vítimas. Não se adaptam. Mas aí começam facilmente a comprar uma narrativa simples como essa. São as mulheres. A culpa é do feminismo, elas estão dominando o mundo, elas estão nos oprimindo, a gente tem que reagir. Interessantíssima a sua explicação, sim, mas isso seria uma reação a esse movimento de dissolução daquelas certezas, né? E a contestação dos papéis de gênero. Exato. Isso está chegando no limite em que, eu vou citar aqui uma pesquisadora do assunto, a doutoranda em ciência política da PUC de Minas, a Bruna Camilo, que numa entrevista para a Natuza Neri do G1, ela diz que, por estar infiltrada nesses grupos, ela vê coisas horrorosas. Inclusive, a misoginia desses caras chega num nível que resvala até nas mulheres conservadoras, que teoricamente são do grupo deles. De manutenção do papel antigo de gênero. Sim. E aí eles chegam a se referir a Damares, veja bem, como conservadia. Olha, dá até uma vergonha alheia de repetir o termo. Mas para você ver a profundidade da misoginia que eles chegam. Eu realmente acredito que existe aí uma busca desesperada por identidade. Assim como tem pessoas que vão buscar identidade numa religião, num outro credo político, no caso dessas pessoas é no masculinismo, é no Red Pillars, é na ideia de que existe essa conspiração das mulheres contra os homens. E aí, Simas, tem um papel, como sempre, né? Eu destaco isso, é meio óbvio até, mas muitas vezes o papel do pesquisador e do cientista político, do geógrafo, do analista é destacar o óbvio. Né? E aí tem uma coisa muito óbvia que é o peso da internet nisso. O papel que a internet joga nisso. A partir da década de 90, justamente, entra no século XXI, banda larga para toda parte, smartphone, esses caras se encontram muito facilmente. Né? De certa forma, se você olhar por outro ângulo, Simas, é até um tanto estranho que tenha demorado tanto tempo para essa galera se encontrar e formar grupo e se retroalimentar e se empoderar conjuntamente. Perfeito. E aí eles estão aí, hoje todos se apoiando e passando a cada vez mais a formar um grupo homogêneo de ideias. E aí nisso eu destaco um segundo ponto,
que é preciso também dizer algo mais ou menos óbvio, que a Michele Prado tem enorme mérito de destacar. Esses caras vão parar na direita e, mais precisamente, na extrema-direita. Há uma confluência aí do movimento masculinista com a posição de extrema-direita. Tá? Então é preciso deixar isso muito claro. Trata-se de uma perspectiva completamente alucinógena, né, o masculinismo, que sai da realidade e encontra outra perspectiva alucinógena da extrema-direita, que tem uma narrativa pronta de como o mundo funciona. E eles se abraçam. Pronta e simples, né? Simples, muito fácil para esse homem que foi criado com base nessas ideias retomar a ideia de que ele tem que voltar para o seu lugar de origem, de que lhe foi tomada alguma coisa, né? De que ele perdeu algo que era seu por direito. E ao mesmo tempo, Davi, eu acho que também existe um outro lado que é a falha da esquerda em oferecer uma alternativa, uma narrativa a essas pessoas. Uma contranarrativa. Uma contranarrativa seria o melhor termo. Há um livro muito interessante chamado A Grande Regressão, que é uma coletânea de ensaios sobre a ascensão dos movimentos de extrema-direita. E o primeiro capítulo é escrito por um indiano chamado Arjun Appadurai, acho que é esse o nome dele, e ele fala muito sobre como, a partir dos anos 90, com o colapso do socialismo, a direita conseguiu crescer ocupando espaços que antes eram da esquerda. Então ele vai dizer o seguinte, antes o discurso da esquerda qual era? A gente tem que unir o proletariado. O proletariado é explorado e isso o une, isso o faz como categoria. É um projeto muito mais coletivo. Mais coletivo. Então não importa se você é branco, preto, homem, mulher, imigrante, nadivo, você é proletário explorado. Unidos vão fazer a Revolução Socialista. Mas aí vieram os anos 90, o colapso da União Soviética e o fracasso de outras experiências socialistas, a nossa esquerda ficou, de certa forma, órfã de um discurso. Uma das saídas adotadas pela esquerda, adotar o discurso das identidades, o discurso identitarista, que tem reivindicações legítimas, claro, a questão do machismo, a questão do racismo, a questão da homofobia, da transfobia, todas essas são bandeiras legítimas, mas esse discurso ele contempla grupos da sociedade e esquece de quem? Aquele cara branco de classe média dos Estados Unidos. Que sempre teve um pezinho no machismo. Perfeito, Ou o classe média brasileiro, normalmente não branco, mas o classe média brasileiro, trabalhador, que agora está desempregado. Ele foi criado com base na ideia de que ele é o provedor, ele é o cara, ele é forte, agora ele está desempregado. A mulher ganha mais que ele, a mulher não quer saber dele, o amigo dele casou com outro cara. Quer dizer, ele se sente confuso nesse mundo e ele se sente, acima de tudo, diminuído. E o neoliberalismo dizendo que a culpa é dele, individual. Né? E você sabe muito bem aí com que você, no teu campo de pesquisa, como essa coisa da identidade ela é uma coisa visceral no ser humano, é uma coisa que está lá no drive profundo dos seres humanos. Nós buscamos pertencer a grupos desesperadamente. Exato. O humano é pródigo em compor grupos. Pois é. E aí é meio que natural até, Simas, que a esquerda tenha envidado tanto esforço e energia na questão identitária, pela implosão do projeto mais coletivo, pela via da empatia, que é um valor muito mais óbvio na esquerda do que na direita. Isso não estou falando de palpite, não. Tem um conjunto de literatura da psicologia política e cada vez mais da neurociência política que aponta nesse sentido. E é moleza criticar agora, passados 30 anos. Lá na época ninguém percebia que isso ia chegar nesse caminho, né? Nisso, Mas assim, este homem que se vê diminuído, que se vê subtraído da sua posição, ele teria dois caminhos. Nossa, o primeiro é dizer, olha, eu realmente estou errado, o mundo mudou, eu preciso mudar. Esse caminho é difícil, hein? Nossa, da desconstrução e reconstrução, né? Qual é o caminho mais fácil? Achar um culpado. Vou reagir. Pois vou reagir. São as mulheres, feminazes, são os gaysistas internacionalistas. É o movimento abortista. Isso, são satanistas. Para cada corrente você... Aí o guarda-chuva maior de todos é o marxismo cultural. Pronto, marxismo. Que quer roubar sua esposa, implodir sua igreja. Exato, acabar com o seu gênero, acabar com a sua masculinidade. Tudo de ruim. Né? Pois é. Então, que no Brasil, só um último ponto, que no Brasil, quem captou isso muito bem foi o bolsolavismo. Essa galera foi em massa pro bolsolavismo, ou seja, há uma conexão muito nítida
entre a ascensão da extrema-direita e masculinistas em geral. Pois é, e esse juntos. E esse movimento de perda de identidade, de busca por identidades, né? Acho que a extrema-direita soube explorar isso muito bem. No vácuo de uma esquerda que não propôs um projeto. Exato. Ou não é? Não soube se inserir, exatamente. Nesse sentido, mais uma vez, vou lembrar do Ciro Gomes, tão criticado, né? E por nós também criticado, claro. mas que teve o mérito de apontar sempre que, sem problema algum, a briga pelas pautas identitárias, elas são mais do que necessárias e legítimas. Mas não nos esqueçamos de um projeto de desenvolvimento para a nação como um todo. Exato. Não é? Se a esquerda perde isso, ela perde a narrativa. É isso. Ela perde o controle do discurso. É isso. Esse é o grande problema. Exato, a falta de um discurso universal. Né? E aí eu fico pensando também, mas isso abre, a mente está a mil, aqui está abrindo 1000 possibilidades, mas aí o vídeo fica longo demais. Eu sou obrigado a te perguntar, se tem mais algo a acrescentar? Eu tenho uma última coisa. Tudo isso? Sim, tem uma última coisa que eu queria dizer que não me parece tão óbvia, mas muito importante, que é o seguinte: quando você tem pessoas assumindo essa posição de machistas, misóginos, radicais, elas não são só prejudiciais às mulheres. Que elas são prejudiciais às mulheres é óbvio, né? Diretamente. Mas elas são prejudiciais a si próprias. Porque isso vai fazendo com que elas se isolem mais da sociedade. Os próprios caras. Os próprios caras. Eles vão ficando mais frustrados, eles vão ficando mais isolados, menos queridos pelas mulheres. Quer dizer, só vai aprofundando esse ressentimento, que na verdade é culpa deles próprios. A dificuldade que eles têm de lidar com as suas frustrações, até por conta dessa cultura que foi construída. O homem não chora, o homem não fraqueja, o homem nunca pede arrego, né? Isso traz um sofrimento psíquico enorme. Psíquico enorme. Aquela história lá dos psicólogos relatarem que às vezes o homem vai numa terapia e o cara não tem palavras para falar do sofrimento que ele expressar o próprio sentimento. Ele não sabe o que é angústia, ele sente, mas ele não sabe traduzir. Verbalizar, exatamente. Então, combater esse tipo de pensamento, esse tipo de corrente é benéfico a todo mundo, a sociedade como um todo. Pensando até no caso dos incels, né, Simas, que são os celibatários involuntários, né? Que são caras que se auto-isolam. E, puxa, as novas gerações estão cada vez mais cientes dessa radicalíssima ideia do feminismo, segundo a qual homens e mulheres precisam ter o mesmo direito. Que ideia nova, né? E essa mulherada cada vez mais consciente disso, por pressuposto, vai afastar esse tipo de cara. Né? Então vira uma coisa de ação e reação. De retroalimentação. Esses caras vão ficando mais misóginos, mais violentos, mais agressivos. O perigo maior é esse, é redundar em violência mais aberta. Como já temos vários casos. Infelizmente. Mas para a gente não terminar isso numa nota negativa, né, Simas, vamos olhar um aspecto positivo. A mesma internet que possibilitou a ascensão desses caras possibilita, né, essa discussão, a compreensão do fenômeno, o fluxo de ideias, e vamos cada vez mais combater isso daí, porque o quanto isso é nocivo já está bem claro, ou não é? E se existe essa reação por parte desses grupos, é porque também existem progressos. Sim, exatamente por isso, né? Bom, acho que dessa maneira a gente pode encerrar então com esse ponto positivo levantado, e eu vou te pedir, como sempre, larga seu like aí, se inscreva no canal, acione o sininho, porque assim você ajuda enormemente o Política na Cabeça. E a gente volta em breve, belezinha? Até mais!